dia, meu nome é Jefferson, a gente vai trabalhar a aula de hoje de direitos reais, né? Focado aí na prova da ordem. Então, no curso intensivo a gente tem essa aula de reais para repassar aí os pontos chaves que têm caído nos últimos exames e já prevendo aí alguma coisa que possa entrar nesse próximo exame da ordem em matéria de reais. Então, normalmente a gente divide a matéria de reais em 3 pontos. Primeiro ponto a gente trata de posse, segundo ponto a gente trata de propriedade. São os 2 grandes institutos aí dos direitos reais. E no terceiro a gente trata dos demais direitos reais, que envolvem aí os direitos reais sobre bens de terceiros e os direitos reais de garantia, né? Então é sempre a matéria de reais é sempre focada nessa lógica, nessa estrutura. Posse, propriedade e os direitos reais, demais direitos reais, que são os de garantia ou de bens de terceiros. Então, essa é a lógica da divisão de direitos reais. Antes da gente entrar efetivamente nesses 3 blocos, uma coisa é importante a gente ter em mente quando a gente fala em direitos reais. Isso diz respeito às características dos direitos reais. A primeira, talvez, pergunta que possa cair, questão que possa cair sobre direitos reais, analisa justamente a diferença dos direitos reais para os direitos obrigacionais. Tá? Então é comum eventualmente aparecer uma questão dessa. Nesse aspecto, 3 características devem chamar a atenção de vocês, que são a especificidade dos direitos reais. Tá? Sempre que a gente fala em direitos reais, a gente está falando de direitos que são absolutos. Tá? Essa é a primeira característica chave dos direitos reais. Ao contrário dos obrigacionais, que são relativos, os direitos reais são sempre absolutos. Tá? Agora, cuidado com o termo absoluto quando a gente fala em direito, né? Porque quando a gente fala em direito absoluto, a gente não quer dizer que sejam direitos ilimitados, que não tenham restrições ou que não tenham limitações, porque os direitos reais têm várias limitações. Agora, absoluto apenas diz respeito a contra quem quer que se pleiteie. Tá? O direito obrigacional é sempre relativo porque tem sempre 2 figuras muito claras no direito obrigacional, o credor e o devedor. Tá? Então você sempre pode pleitear um direito obrigacional contra o devedor. O credor pleiteia contra o devedor. Né? É necessário existir um fato gerador de um direito obrigacional que ligue 2 pessoas. Por exemplo, um contrato entre essas pessoas. Né? Agora, os direitos reais não. Os direitos reais eles são absolutos porque eles são oponíveis erga omnes, como a gente fala. Ou seja, não interessa quem quer que atente contra a minha propriedade ou contra a minha posse, eu tenho ação contra essa pessoa. Tá? Eu não preciso conhecer essa pessoa, eu não preciso saber quem ela é, eu não preciso ter um contrato prévio com ela, eu não preciso ter nada. A ideia de ser um direito absoluto é a ideia de que esse direito pode ser oponível contra todos, tá? Na ideia que a gente chama de erga omnes. Não é relativo às partes que contrataram, não é relativo a credor e devedor. Tá? Essa é a primeira característica. A segunda característica importante que vocês devem atentar é que os direitos reais, se violados, eles geram uma coisa chamada sequela, tá? Que é o direito do titular desse direito lesado buscar apreender ou proteger o bem tutelado. Tá? Então, a gente normalmente tem isso pelas ações possessórias, pela busca e apreensão e por aí afora. No direito obrigacional, se esse direito é lesado, isso gera uma indenização, via de regra. Tá? No direito real, gera um direito de sequela, de buscar o bem, apreender o bem, restringir o bem. Então essa é a segunda diferença significativa. E a terceira diferença significativa é o fato de que os direitos reais são numerus clausus, ou seja, existe um rol taxativo de direitos reais. Tá? O que facilita enormemente a vida de vocês em relação ao direito obrigacional. Existem um sem números de obrigações e as partes são livres para criar obrigações novas e contratos novos. Reais, não. Existe um rol taxativo de 13. E, bom, ou é um desses 13 ou não é um direito real. Tá? Então, a vantagem de ter um rol taxativo previsto na legislação é a grande diferença dos direitos reais. Tá? Então, a posse mais os 13 direitos reais definem a totalidade desses direitos e se não tiver
Um desses roles é qualquer coisa menos um direito real. Então, se a questão cobrar algo e pedir se é um direito real ou não, basta vocês irem ao rol taxativo do código em relação aos direitos reais. Se tiver ali, é direito real. Se não tiver ali, é qualquer outra coisa menos um direito real. As partes não são livres para criar direito real novo. Tá? Elas estão limitadas pelo rol dos direitos reais previsto na legislação. Então, essas 3 características é que você tem que lembrar inicialmente sobre direitos reais. Lembre que a prova da ordem tem cobrado direitos reais na parte objetiva, na primeira fase, da seguinte forma. Numa prova cai 2 questões de direitos reais, na outra cai uma, na outra volta a cair 2, na outra cai uma de novo e na outra volta a cair 2. Eles estão intercalando 2 questões e uma de direitos reais. Tá? Então essa tem sido a sequência das provas da FGV. E a tendência é continuar assim. Então, se vocês tiverem sorte, são 2 questões de direitos reais que para mim é uma barbada bater e se abraçar. Então, a matéria não é grande, não é extensa, é uma matéria que vale se concentrar. Dentro do panorama do direito civil todo, vale a pena. Primeiro bloco, posse. Tá? Invariavelmente, uma questão de posse vai aparecer na primeira ou na segunda fase necessariamente. Tá? Eles têm uma tendência a gostar muito de posse em concurso e principalmente na prova da ordem. Posse, vocês a gente tem que entender posse. Tá? E aí é fácil a gente entender se a gente tem, né, o foco certo no conceito de posse. Primeira questão possível da prova sobre posse, teorias da posse. Tá? É a parte mais chata do direito possessório, dos direitos reais, mas é uma questão que pode vir, que cai com frequência, é vocês entenderem as teorias da posse. Tá? Nós temos 2 teorias da posse, 2. Tá? A primeira teoria da posse é a chamada teoria subjetiva da posse. Teoria subjetiva da posse é a teoria que foi defendida por um cara, né, idealizada por um romanista chamado Savigny, ou Savigny, se vocês preferirem. Savigny definiu o conceito de posse pela seguinte característica. Posse é a soma de 2 coisas. Tá? Corpus e ânimos. Tá? Esse é o conceito de posse. Corpus sendo a detenção física do bem, deter fisicamente o bem, apreendê-lo fisicamente, tê-lo fisicamente sob seu domínio, e ânimos é a intenção de dono, animus domini, que a gente chama, intenção de ser dono. Todo aquele que possuir fisicamente um bem e tem sobre essa posse a intenção de ser dono, eu estou falando de um possuidor. Essa é a primeira corrente de posse. Tá? Depois dessa, veio uma segunda teoria da posse, que definiu posse de uma maneira um pouquinho diferente. Essa corrente ficou entendida como teoria objetiva da posse e definiu posse pelas seguintes características: corpus mais animus. Ou seja, os mesmos 2 elementos definidores de posse estão presentes no segundo conceito, na segunda teoria, com uma diferença significativa. Aqui importa menos o animus e importa mais o corpus. Por isso que eu alternei as letras maiúsculas na fórmula de definição de posse. Para a teoria objetiva da posse, importa menos o animus domini e importa mais o corpus, enquanto detenção física ou, e essa é a diferença, utilização econômica. Aqui, o corpus é a detenção ou a utilização econômica. Detém o corpus todo aquele que apreende fisicamente o bem, tem o bem sob seu domínio físico, ou aquele que dá utilização econômica ao bem, mesmo que não detenha fisicamente ou o faça através de terceira pessoa. Como essa teoria dá menos importância ao animus,
a parte subjetiva e mais importância ao objetivo, o que está sendo feito com o bem, qual a destinação que é dada a ele, essa teoria ficou conhecida como teoria objetiva. O defensor dessa teoria é o eterno rival do Savigny, chamado Jhering, aquele que escreveu A Luta pelo Direito, que vocês conhecem. Tá? Jhering é o autor da teoria objetiva. Tendo em foco essas duas teorias, fica muito claro, fica muito fácil a gente entender qual é o conceito de posse defendida pela nossa legislação, ou adotada pela legislação brasileira. O novo Código Civil escolheu uma dessas teorias para definir posse. Assim como todas as ordens jurídicas do mundo escolhem ou a teoria subjetiva ou a objetiva, a nossa não é diferente, a nossa optou por uma. E fica muito claro entender por que nosso código defendeu a teoria objetiva da posse. Tá? Por uma questão bem simples. A nossa legislação, quando vai definir posse, define o possuidor sem eliminar a figura da dupla posse. Vamos para o artigo específico da posse. Tá? Primeiro artigo sobre posse no Código Civil, que de certa forma abre os direitos reais. Artigo 196, 1196. O artigo 1196 define, não diz quem é o possuidor, não diz o que é posse, mas define quem é o possuidor. E diz que possuidor é aquele que detém uma das faculdades do domínio, uma das faculdades do que a gente chama de plena propriedade, e remete isso ao artigo 1228, que talvez seja o artigo mais importante de todo o Código no que diz respeito aos direitos reais. Se tem um artigo no Código que vocês precisam saber em termos de direitos reais, é o artigo 1228. Se tiver um artigo que vocês precisam olhar antes da prova em direitos reais, é o artigo 1228. É, sem sombra de dúvida, o artigo mais importante do Código Civil nessa parte. E se vocês entenderem o 1228, vocês tiram de letra a ideia de direitos reais e a classificação deles decorrente. Então, artigo 1196 diz que possuidor é todo aquele que detém pelo menos um dos poderes da propriedade. Quando o Código diz pelo menos um dos poderes do 1228, ele está adotando a teoria objetiva, porque ele admite aquilo que a gente chama de desdobramento possessório. O 1228 diz que proprietário possui 3 faculdades e mais um direito sobre o bem em questão, sobre o bem que ele exerce o domínio. Ele pode usar, gozar ou fruir e dispor. São as 3 faculdades que a gente chama faculdades do domínio ou faculdades da plena propriedade. Usar, gozar, dispor. Acresce-se a isso um direito, não é uma faculdade, é um direito, que é o direito de sequela, o de reaver o bem de quem injustamente o detenha ou possua. Tá? Essa é a sequela, mais sequela. O direito de reaver. Essa é a estrutura daquilo que a gente chama domínio. E é essa estrutura do domínio que vai definir o nosso conceito de posse por causa do 196. Querem ver? Seu Barriga aluga o apartamento para o seu Madruga. Seu Barriga aluga o apartamento para o seu Madruga. Ok? Quem é o proprietário do apartamento? O proprietário do apartamento é o seu Barriga, é ele que está alugando para o seu Madruga. Seu Madruga é o inquilino. Ok? Quem é o possuidor do apartamento? O seu
Vamos de novo. Seu Barriga é o proprietário do apartamento e ele aluga o apartamento para o seu Madruga, que é o inquilino, locatário, certo? Quem é o possuidor do apartamento? Ambos são. E essa é a importância de a gente entender a nossa teoria objetiva. Para a teoria objetiva, o corpus é aquele que detém fisicamente o bem, como aquele que dá destinação econômica a esse bem por interposta pessoa. Se nós pensarmos que o 1196 define possuidor, como aquele que possui pelo menos, exerce pelo menos uma das faculdades descritas pelo 1228, a gente vai ver que nesse caso específico, o seu Madruga, que aluga o apartamento, que é o locatário, ele, ao alugar o apartamento, adquiriu o direito, a faculdade do uso. Mas quem frui o apartamento, quem retira a renda do apartamento, é o seu Barriga. E quem pode dispor do apartamento, se quiser, é o seu Barriga. Ao alugar o apartamento, o seu Barriga cedeu o direito de uso por um período de tempo por troca de um aluguel. Ele cedeu o uso e permaneceu com as outras duas faculdades. A fruição, porque ele está cobrando, e dispor, porque ele pode eventualmente vender se quiser. Se ele cedeu o uso, ele cedeu a posse, porque cedeu uma das faculdades ao seu Barriga. E como ele se manteve nas outras duas faculdades dispondo economicamente do bem, ele continua sendo possuidor. Essa regra, que é a definida no 1196 e depois no artigo seguinte, no 1197, cria o que a gente chama de desdobramento possessório, na seguinte lógica. Quem detém a faculdade do uso é chamado possuidor direto. Quem detém as demais faculdades, seja de fruição, seja a de disposição, é chamado possuidor indireto. Então, no nosso sistema jurídico, porque nós adotamos a teoria objetiva, nós podemos ter mais de um possuidor sobre o mesmo bem, sendo que será direto o possuidor que usar, tem a faculdade do uso. E será indireto todo possuidor que detém as outras faculdades. Isso é lógico, porque se a gente pensar assim, ok, eu aluguei o meu apartamento para alguém, eu saí de lá e a pessoa a quem eu aluguei está lá dentro. Eu que aluguei, sou o proprietário e aluguei, abandonei o meu bem? Não abandonei. Então eu exerço posse de algum jeito, mesmo não estando os meus pertences lá dentro do apartamento. Porque se eu cobro aluguel de quem está lá dentro, eu não abandonei o bem. Tanto é assim que a pessoa que aluga de mim não vai poder contar tempo para eventualmente usucapi porque ela está me pagando aluguel. Ela reconhece que eu estou exercendo posse indireta através dela, mas estou exercendo posse. Caso contrário, eu teria abandonado. E eu não posso admitir que quem aluga o seu imóvel para outrem abandonou o seu imóvel. Não. Então eu exerço posse de forma indireta. O bacana dos direitos reais, o legal dos direitos reais, é que eles permitem esse desdobramento possessório ad infinitum. Sempre que houver um negócio jurídico entre as partes em que se constitua posse em favor de alguém, eu posso ter um desdobramento possessório. Vocês querem ver? Agora eu vou usar minha mãe como exemplo, ela vai querer me matar. Minha mãe é proprietária do apartamento onde ela reside. Minha mãe é proprietária do apartamento onde ela reside.
Não está financiado, não tá é dela, pago, quitado, matrícula, escritura, tudo bonitinho, certo? Ela é plena proprietária ou ela exerce o domínio, como a gente chama, porque ela tem todas as faculdades. Ela usa, ela pode fruir do bem e se ela quiser, ela dispõe do bem. Ok? Então, se a gente começar nessa lógica, eu tenho a seguinte estrutura. Minha mãe, proprietária. Certo? Ela mora no apartamento que é dela. Ela é possuidora, por óbvio. Porque ela exerce as 3 faculdades. Bastava ela usar uma para ser possuidora, ela tem as 3, então ela é possuidora direta do bem. Porque ela tem essa faculdade. Minha mãe, que é proprietária e reside no imóvel, já está com uma certa idade e teve a seguinte brilhante ideia. Me chamou e disse assim, filho, eu andei pensando, falando aí com o pessoal e pensei o seguinte, eu já estou com uma certa idade e tal, quem sabe a gente economiza com advogado, né? E eu já passo o apartamento para o teu nome, agora, em vida, já. E aí depois a gente não precisa ficar preocupado com inventário, essas coisas todas. Bom, o que a minha mãe fez? Ela fez um contrato de doação, me doou o apartamento e se reservou o usufruto vitalício. Já viram isso, né? Se reservou o usufruto vitalício. Ela não se reservou o usufruto porque achava ou tinha medo que eu tirasse ela lá de cima. Não. É porque o STJ tem um entendimento de que se é o único bem que a pessoa tem, para que seja válida a doação, tem que ter reserva de domínio. Então, ela teve que se reservar o usufruto, para não ficar sem nada. Né? Então, bom, ela, doadora, passou a propriedade do apartamento para quem? Eu passei a ser o proprietário. Porque ela me deu o título do apartamento, certo? Mas ela passou a ser usufrutuária. Ela tirou as coisas dela de dentro do apartamento? Não. Ela continua exercendo a posse direta. Só que agora eu também sou possuidor. Agora, por ela ter me dado essa e permanecer com o uso e com o fruto, ela me constituiu com a propriedade de dispor. Eu sou proprietário agora, no proprietário. Eu não tenho nenhuma das outras faculdades do domínio a não ser a disposição. Agora, eu sou possuidor indireto. Porque eu possuo o apartamento, eu não abandonei o apartamento. Mas eu possuo o apartamento através dela, que é minha usufrutuária. Ela é possuidora direta, eu sou possuidor indireto. Como proprietário. Ela, como usufrutuária, é proprietária direta. Certo? Mas minha mãe tinha comprado um apartamento na planta, o apartamento ficou pronto e ela resolveu, então, se mudar para o novo apartamento. Tá? E como o outro ia ficar vazio, eu já fiquei feliz, porque ela ia liberar o apartamento, agora ela tem outro, né? Já poderia tomar posse direta do apartamento e dar destinação econômica, mas não. Minha mãe tinha usufruto vitalício e ela então resolveu alugar para uma amiga. Certo? Dela. Ela pode alugar para uma amiga? Pode, ela é usufrutuária, ela pode usar e pode dispor. A amiga dela é locatária. Locou o apartamento por 2 anos da minha mãe. Contrato de 2 anos de locação inicial. Pagando um aluguel X por mês. Diz a minha mãe que está recebendo. O que vai acontecer? Aqui, a minha mãe, que é usufrutuária, cedeu à locatária qual das 2 faculdades que ela tinha? O uso, porque ela cobra aluguel, então ela está fruindo, tirando frutos do bem.
E quem está usando, quem está com a escova de dente lá dentro do apartamento agora é a amiga dela. Isso significa que a mãe usufrutuária entregou a posse direta para a amiga, porque deu a chave para ela, e estão os pertences dela lá dentro, mas a minha mãe cobra o aluguel e eu sou o proprietário. Todos somos possuidores. A amiga da minha mãe, em razão do contrato de aluguel, é a possuidora direta. Minha mãe, que cobra o aluguel dela, porque é usufrutuária, é indireta. E eu, que sou o proprietário, que só tenho o título de propriedade enquanto a minha mãe for viva, sou indireto porque eu posso dispor do bem. Essa é a estrutura daquilo que a gente chama de desdobramento possessório. E o que vocês precisam ter em mente é que todos são possuidores, todos são, quando há desdobramento possessório. O proprietário é possuidor, o locatário é possuidor, e assim por diante. E é possuidor direto aquele que está com essa faculdade. Enquanto os outros são possuidores indiretos. Fala. Professor, depois de ter feito a doação entre o seu proprietário indireto, a tua mãe não pode chegar para ti e falar, olha, filho, eu quero alterar a questão da doação porque eu quero vender futuramente o bem para minha amiga. Tua pergunta é se pode a doadora que constituiu o usufruto cancelar a doação? Pode, pelas causas extintivas de doação que vocês conhecem lá, direito contratual. Por exemplo, se eu for ingrato em relação à minha mãe, a ingratidão em relação a ela pode fazer com que eu perca a doação. Por exemplo, minha mãe está passando necessidades e eu não auxilio a minha mãe. Ou eu tento matar a minha mãe. Isso pode levar ela a revogar a doação por ingratidão e ela cancela a doação e volta a ser proprietária de novo. Agora, eu tenho que ter cometido algum ato ilícito dessa natureza ou deixar de dar apoio material a ela em razão da doação recebida. Caso contrário, não. Só ambas as partes em conjunto de vontade podem desfazer daí a doação no sentido de retornar ao status quo ante, né? Que é eu doar de volta para ela a nua propriedade que ela me deu. Tá? Mas só um acordo de vontades nesse sentido. Ou eu ter cometido um dos atos ilícitos que causaria, então, a ingratidão e, como consequência da ingratidão, minha mãe poderia revogar a doação dada. Caso contrário. Essa estrutura do 1228, ela norteia todos os direitos reais. E se vocês entenderem essa estrutura, fica muito fácil entender o conceito de posse. Muito fácil entender por que o seu Madruga é possuidor, porque ele usa, e por que o seu Barriga também é possuidor, porque embora não estejam os pertences dele lá dentro, ele não abandonou o apartamento. Ele utiliza, cobrando aluguel, dando uma destinação econômica por interposta pessoa. Ambos são possuidores. Quem está com as coisas lá dentro, quem faz o uso é o possuidor direto. Todos os demais que tiverem ou o poder de gozar ou de dispor, a faculdade, qualquer uma das duas faculdades, ele é possuidor indireto. Isso causa o que a gente chama de desdobramento possessório. Posso ter mais de um possuidor, posso ter mais de um possuidor. Aquele que usa é o possuidor direto. Os demais que têm outras faculdades sobre o bem são possuidores indiretos. Tranquilo? Então, o que a gente já viu que é possível cair? Qual é a teoria da posse adotada pelo nosso sistema legal, pelo Código Civil brasileiro? Que é a teoria objetiva. 2, a teoria objetiva, ou o nosso sistema de posse, admite o que a gente chama de desdobramento possessório, que é a ideia de que quem aluga tem a posse direta, o inquilino tem a posse direta, mas o proprietário do bem tem a posse indireta. Ambos são possuidores. Tá? Além disso, o possuidor direto é todo aquele que exerce a faculdade do uso. As demais faculdades, se desmembradas do uso, geram possuidores indiretos.
todos têm acesso às ações possessórias, inclusive uns contra os outros, dependendo da situação. Tá? Próximo ponto sobre posse, que é de extrema relevância, é classificação de posse. Existem várias classificações de posse, algumas delas são absolutamente irrelevantes para vocês e irrelevantes para o exame. Então a gente vai focar naquelas classificações de posse que são efetivamente importantes. Tá? Primeira classificação de posse importante. Divide a posse entre... A gente já viu a primeira divisão, posse direta e posse indireta. Não vou nem voltar nessa primeira classificação, que é importante e a gente já viu, posse direta e indireta. Segunda classificação, então, se vocês preferirem, de posse relevante, divide a posse em posse simples e com posse. Já caiu, faz algum tempo e tende a cair de novo. Posse simples é a posse que é exercida por uma pessoa só. Por exemplo, a minha mãe que é viúva... Não é viúva, tô brincando. Mas, por exemplo, minha mãe que é viúva e que é dona do apartamento onde ela reside. Tá? Bom, ela é uma possuidora simples. Tá? Ou, se vocês preferirem chamar, possuidora exclusiva. Porque a posse é dela, ela é possuidora direta do bem, e só ela. Agora, quando o imóvel não é possuído por uma pessoa só, ela é possuída por mais de uma pessoa, porque, por exemplo, o apartamento é da minha mãe e do meu pai, foi adquirida em comunhão de esforços, e a propriedade pertence a ambos e os ambos residem na unidade. Tá? Nesse caso, eu tenho uma composse. Porque a posse não é exercida de forma exclusiva. É uma posse exercida por mais de uma pessoa. Tá? A composse se divide em duas categorias. Simples ou de mão comum. Quem aqui mora em condomínio? Ninguém? Em apartamento? Beleza. O que acontece? Se eu sou proprietário do meu apartamento e do meu box no meu prédio, a posse do meu apartamento e do meu box é exercida de maneira simples. Agora, as áreas de uso comum são posse em mão comum. Por quê? Não sou só eu que exerço posse sobre as áreas do corredor, dos elevadores, das escadas, do playground lá embaixo. Bom, essas áreas, a nossa posse é exercida de forma de composse e de mão comum. Tá? Existe um condomínio para exercer essa posse entre nós. Tá? A composse simples é aquela no qual um único bem é possuído. A de mão comum é quando todo mundo possui tudo. Tá? A simples é quando, por exemplo, num único imóvel, alguém exerce a posse de uma fração, enquanto outra pessoa exerce a posse de outra fração de terra. Dois irmãos receberam um pedaço de terra de herança e um construiu uma casa na frente e outro atrás e passaram uma cerca para se dividir porque não se dão tão bem assim. O imóvel é um só, certo? Só que eles exercem a posse de forma de composse, só que é uma composse simples. Por quê? Porque esse pedaço aqui é esse que exerce, esse pedaço aqui é esse que exerce.
Ele exerce a posse independente da posse do irmão. Isso é uma composse simples. A posse das áreas comuns dos condomínios são composses de mão comum. Por quê? Porque não tenho como separar o pedaço que exerce posse de cada um e a posse é exercida comunitariamente. Terceira divisão de posse importante depois de direta e direta e de posse simples ou de composse. Posse justa e posse injusta. Uhum. Independente. Em cada linha da posse existe a possibilidade de desdobrar em posse simples ou com posse. Por exemplo, quem aluga é uma pessoa só. Uma pessoa só celebra o contrato de aluguel e exerce a posse, certo? Então a posse direta é uma posse simples ou exclusiva. Tá? Agora, o proprietário que alugou não é um só, são um casal. Então, se eles são um casal e eles estão alugando, a posse indireta exercida por eles é uma composse. Então, em cada uma das linhas do desdobramento, eu posso ter, seja posse direta ou indireta, na forma simples ou composta, digamos assim. Tá? Em cada uma. Isso não significa que, se eu sou proprietário do imóvel e alugo para uma pessoa, eu só sou proprietário e alugo para uma pessoa só, eu tenho composse, eu não tenho. Eu tenho uma posse direta dele, que aluga, exclusiva, e eu tenho uma posse indireta minha, exclusiva. Eu não tenho composse. O que eu tenho foi o desdobramento possessório, posse direta e posse indireta. Mas nós dois não fazemos uma composse. Nós temos dois possuidores, uma de forma direta e uma forma indireta. Então, quer seja direta, quer seja indireta, se desdobra em exclusiva ou com posse. Tá? Não é o fato de haverem dois possuidores, um direto e um indireto, que demarca a existência de composse. Composse é dentro de cada um dos desdobramentos.